Ó, um outro exemplo que a gente tem de herança quantitativa. Em plantas da espécie eucaliptos grandes, a altura aos 7 anos varia entre 12 a 20 metros, tá? Então, eu tenho desde a planta de 12 até de 20, tá? O que vai acontecer? Dependendo de quantos alelos estão ativos, né, nesse genótipo, eu tenho uma classe fenotípica diferente, tá? Então, por exemplo, quando o indivíduo tem o genótipo errinho, pezinho, o indivíduo tem 12 metros. Por quê? Porque ele não tem nenhum alelo de adição para altura, digamos assim, né? O padrão menor é 12 metros. Quando ele tem um dos alelos em dominância, ele chega então a 14 metros. Quando ele tem 2 alelos em dominâncias, ó, não interessa quais são, mas são 2, ele chega a 16 metros. Quando ele tem 3 alelos em dominâncias, 18 metros, e quando ele tem 4 alelos em dominâncias, 20 metros. Então, ele vai 12, 14, 16, 18, 20, e depois desce de novo a curva das classes fenotípicas, tá? O que a gente tem que entender, gente, 12, 14, 16, baixa 18, 20, tá? Porque isso, a média, né, dos indivíduos é 16, tá? A média é eles terem, então, 2 alelos em dominância para adição, né, da altura. Aqui, conclusão que a gente consegue chegar. Quanto que cada alelo em dominância contribui para esse fenótipo? Cada alelo contribui 2 centímetros, tudo bem? Por quê? Porque quando eu tenho um alelo dominante, eu subo de 12 para 14. Quando eu tenho 2 alelos dominantes, eu subo de 14 para 16. Quando eu tenho 3, eu subo de 16 para 18. E quando eu tenho os 4, eu subo de 18 para 20 metros. Outro exemplo de herança de adição, tá? A gente normalmente faz o tal do azão-azinho, né, para cor de olho e etc. E não é bem assim que funciona, né? São por volta aí de 4 genes que coordenam a cor de olho, né? Então, por exemplo, quando eu tenho todos eles em recessividade, eu não tenho nenhum alelo aditivo, eu tenho, então, a coloração azul claro. Quando eu tenho um alelo aditivo, azul médio, 2 alelos aditivos, azul escuro, 3, azul acinzentado, 4, verde, 5, avelã, 6, castanho claro, 7, castanho médio, 8, castanho escuro, tá? Então, a cor dos olhos, de acordo com o modelo de Burns, eu tenho 4 alelos, 4 pares de alelos. Lembra que eu falava sempre de 8? São 8 alelos e 4 genes, tá? Então, são 8 alelos e 4 genes para determinar a cor de olho. E a depender de quantos alelos vão sendo ativados, eu tenho uma variação na cor do olho, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, às vezes a criança nasce, sei lá, com o olho verde, né? E ele escurece, tá? Por quê? Porque provavelmente os outros pares dos alelos, eles não estavam ativos. É meio que uma diluição, tá, gente? Então, tem esse valor somatório aí dos alelos. Para a cor da pele funciona semelhante, tá? Mas a gente tem uma variação um pouco menor. Então, eu tenho dois genes com 4 alelos. Quando eu tenho azinho, bezinho, o indivíduo é branco. Quando ele tem um azão ou um bezão, né? Um alelo em dominância, mulato claro. 2 alelos em dominância, mulato médio. 3 alelos em dominância, mulato escuro. 4 alelos em dominância, negro, tá? Por isso que, por exemplo, né, se a gente casar uma pessoa branca com uma pessoa negra, tá? Casar uma pessoa branca com uma pessoa negra, aí vamos por aqui, ó, azão, vem um azão do pai, um azinho da mãe, certo? Aqui, ó, um bezão do pai, um bezinho da mãe. O que eu tenho? Azão, azinho, bezão, bezinho. Meu indivíduo é heterozigoto. O que ele vai ser? Mulato médio. Por isso que quando tem esse casamento entre indivíduos de cores de pele, né, de tonalidades de pele diferente, eu tenho um indivíduo intermediário entre eles, porque esses genes, eles estão, quanto mais alelos ativos, né, para essa característica, mais melanina vai ser depositada na pele e mais escura vai ser a cor da pele, tá? Então, tem uma relação com isso aqui. Tudo bem, gente? Antes da gente continuar, responda uma pergunta e voltamos no próximo vídeo.